Boa noite a todos, bem-vindos. Essa reunião está sendo gravada, tá? Só relembrando para todo mundo que está aqui. Essa é uma aula onde a gente vai analisar a personagem Summer do filme 500 Dias com Ela, que é um filme de 2006, eu acho, 9, não sei, esqueci. 9. 9, boa, obrigada, Hum. Eduardo. Então, é um filme de 2009. Essa é uma aula que a gente não vai ter um ator ou uma atriz convidada, né, como costumam ser esses aulões, como tem sido esses aulões, né, nos últimos meses. E sim, a gente vai fazer análise aqui, juntos, de uma cena. Eu sou a Ana, prazer, para quem não me conhece. Eu sou professora aqui da equipe da Marina. Alguns rostinhos eu já vi aqui, alguns nomes também que estão aqui na lista, mas que não abriram câmera. E é isso. Então, vamos embora. Bem-vindos, todo mundo que está aqui. Vocês viram o filme? Quem conhece esse filme? Eu vi. Você viu? Eu Vi, vi vi. também. Lia também É. viu. Flora também. Eu adoro esse filme. Bruno, não foi para ver depois? Beleza, Bruno. Sem problemas. Alguém mais viu? Pode ter visto há muito tempo, não lembro. Carol viu. Mayra não viu. Rafaela não viu. Vi, mas não lembro. Tá bom, tudo bem. Eu também tinha visto, mas não lembrava, mas revi recentemente. Ó, eu vou compartilhar minha tela. Vocês me digam se tá dando para ver. Vocês estão vendo? Tá pausado, tá? O filme. Vocês estão vendo? Sim? Ó, então, vamos lá. Agora a gente começa. O que vocês acham que para quem viu o filme, né? Qual que vocês acham que é o arco da personagem da Summer, né? Vamos pensar em objetivo geral. O que ela quer conquistar lá no final. E lembrando que o objetivo geral, gente, ele é uma necessidade visceral, né? Uma necessidade profunda que muitas vezes é inconsciente para o personagem, tá? Não é uma coisa que, eu quero um emprego. Pode ser, mas pode ser uma coisa que é do fundo da alma, que a pessoa nem tem consciência que ela quer. É o que ele vai conquistar lá no fim da obra, né? Daquele recorte de vida que a gente está analisando no filme. Alguém tem algum palpite? Pode errar, gente. Essa aula aqui é para isso. Eu não sei, mas eu acho que ela tem uma necessidade de ser livre e ter domínio sobre a própria vida, de fazer as escolhas de uma forma certa. Por quê? Porque eu acho que ela passa o filme inteiro fazendo mais ou menos isso. Ela fala para ele, não, mas eu não tenho certeza, né? Eu nunca tive certeza com você, a mesma certeza que eu tenho com ele. Sim. Ela é muito autêntica o tempo inteiro, né? Ela é muito verdadeira o tempo inteiro. Então, eu acho que ela gosta de... Oh, desculpa, meu gato. Ele está participando da aula também. Ele gosta de estudar. Ele gosta. Ó, Stephanie falou ser amada, Letícia falou ser amada, Carol falou amar e ser amada, Amanda riu. Se a gente olhar lá para o início do filme, fala um pouquinho, bem brevemente, da infância dela. Que os pais se divorciaram, que ela não acreditava, né? Desde o início do filme, ela não acreditava no amor. Ela diz que ela partia corações por todos os lugares que ela ia. Ela fala, inclusive, que a única coisa que ela amava quando ela era criança era o cabelo dela e a facilidade que ela tinha para cortar o cabelo sem sentir dor. É uma pessoa que que está se protegendo do mundo, provavelmente porque a separação dos pais fez ela ficar com medo da dor que o amor podia causar nela. Enfim, o filme não aprofunda nisso, mas é uma interpretação que a gente pode ter. E o tempo inteiro que ela tá com o Tom,
Cara, ela fala, eu gosto muito de você, você é engraçado. Ela não fala que ama ele. Eu acho de fato que ela não ama ele. Eu acho que ela quer amar. Acho que ela quer muito amar. Isso, gente, é interpretação, tá? Não existe certo e errado. Mas com a prática, a gente vai aprendendo a fazer escolhas mais arriscadas e que fazem mais sentido com o roteiro. Mas não existe certo e errado. Pode ter mais de uma opção. Eu escolheria ser amada sem dor. Por quê? Cara, ela aprende a ser amada com o Tom, só que ela não ama ele, né? Mas ele dá isso de presente pra ela. É só porque ela consegue ser amada pelo Tom e sentir esse amor de uma forma bonita, de uma forma que não machuca ela, que ela é capaz de se entregar pro cara que ela vai amar depois. Faz sentido? Ele ensinou pra ela que isso é possível. Só que, infelizmente, não era com ele. Ela gostaria muito que fosse. Mas ela não ama ele. E ela recebeu isso dele pra poder viver esse amor com o marido dela, né? Com quem ela termina no final. Isso faz sentido pra você? Está confuso? Faz sim. Então, faz total, tá bom. Gente, quem está digitando aqui, se vocês quiserem abrir microfone também para falar, pode abrir, tá? É só porque eu peço para todo mundo deixar o microfone fechado enquanto não estão falando, para não ficar aquela barulheira. Mas, ou quiserem levantar a mão também. E vamos olhar para objetivo de cena. O que vocês acham que ela quer nessa cena? O que vocês acham que ela quer dele? Letícia falou: fazer você tomar a culpa para que eu não me sinta culpada, fazer você o vilão para que eu seja a mocinha. Eu entendo o seu raciocínio, mas se a gente olhar para o arco do filme, né? Porque ela vai, beleza, a gente olhando como essa cena para essa cena como uma cena isolada, eu entendo seu raciocínio. Mas a gente tem que pensar que todas as cenas têm que levar a gente a conquistar o objetivo geral, né? O que acontece lá no final. Essa cena está muito no finalzinho do filme. Ela já está muito perto do fim, né? Inclusive, eu acho que essa é a última cena da Summer. O Tom ainda tem mais uma cena, que é quando ele encontra o próximo amor dele, né? Mas, cara, eu acho que o que ela precisa... Então, vou deixar vocês opinarem um pouquinho mais, vamos lá. Léo, quando eu cheguei, você já tinha falado qual é a cena? É a do banco que ela fala que tá casada? É isso mesmo, é essa mesma, Léo. Alguém tem mais algum palpite? Ou alguma direção? Eu cheguei atrasado. Talvez. Não vi a bom. cena. Tá bom, Renata. Fazer você consertar a nossa relação. Ana, Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Por só um favor. segundo. Quem tá falando? Bruno, né? Só responder a Letícia, um segundo. Fazer você consertar a nossa relação, mas, Letícia, eles não vão ficar juntos. Isso faria sentido se eles fossem ficar juntos. Poderia ser consertar nossa relação como amigos? Poderia, mas esse filme não fala sobre amizade, entendeu? Esse filme fala sobre o amor que eles viveram e que eles vão viver a partir dali. É uma história. O filme começa falando, essa não é uma história de amor. Por quê? Eu acho que é uma história de amor. Mas por quê? Não é a história de amor desse casal. É a história de amor dessas duas pessoas. E de como uma foi importante na vida da outra para que eles saíssem dali mudados por aquela relação para poder viver uma nova relação. Faz sentido? Fazer Oi, você entender. Oi, Ana, tudo bom? Oi, tudo bem? Olha, eu acho que... Me dói muito dizer isso, que eu sou completamente Tim Tom, sabe? Mas eu acho que ela já chega nessa cena sabendo que ele ia culpar ela muito mais do que a parcela de culpa que ela tem. E ela já chega preparada para se justificar, porque ela sabe que ele ia exigir uma justificativa. Aí você tá julgando a personagem. A gente tem que sim, sempre defender. Não, eu entendo o ponto, mas é que a gente tem que sempre fazer escolhas egoístas. A gente sempre tem que defender a nossa personagem. Nossa personagem aqui é a Summer. Então vamos defender a Summer com unhas e dentes. Se a gente julga ela, a gente não se ajuda, né? A gente pensando em escolhas como ator. Eu acho que a personagem se preparou para uma acusação que ela sabia que ia vir.
Nesse sentido que eu Pode estou ser, dizendo. Ela sabia que ser. o Tom é meio delusional, assim, sabe? E Uhum. se ele fosse uma pessoa normal, ela não ia chegar tão armada de explicações antes sequer dele perguntar. Mas ele sendo ele e tendo o histórico que nós vimos em tela, Ela eu foi acho que até lá ela procurar ele, né? Ela que quer falar com ele. exato. Eu acho que ela já Sim. sabia que ele ia culpar ela. E aí, Não, isso sim. independente de julgar de se ela ter ou não, acho que ela já sabia que ele ia carregar ela dessa culpa. Não, tudo bem. Isso aí pode ser uma circunstância. Não tem problema. Mas no objetivo a gente sempre tem que defender ela. Deixa eu ouvir a Bruna que tinha começado a falar. Fala, Bruna, depois de Rafaela. Para quem gosta de decoração. Então, assim, como que é para a gente estudar às vezes tem alguns profissionais que mandam algum monólogo para a gente fazer, por exemplo, um diretor vai contratar alguém para fazer um longa, um curta. E aí ele pede um monólogo. Quando ele pede um monólogo, por exemplo, que tem um personagem junto, igual esse caso que a gente está fazendo hoje, como que eu vou fazer durante assim essa preparação, assim, lembrando que eu vou fazer a fala da outra, eu vou fazer a fala da outra pessoa também ou não? Como que isso funciona assim? Você consegue me dar essa ajuda, essa explicação? Consigo. Uma cena de dupla, né, que você está falando. Porque eu já vi diretores me pedindo assim, faça um monólogo, faça um diálogo, mas aí não tem o personagem. Agora, no caso hoje, por exemplo, tem um personagem muito ali, ele senta do lado, fala até o terno que ele tá, o jeito que ele tá vestido, tal. Então, assim, para mim seria muito desafiador, né? Sim. Uma cena de assim, que eu não tenha outra pessoa ali comigo, entendeu? Sim. Aqui hoje a gente não vai fazer a cena, a gente só está analisando o texto. Mas se fosse um teste, por exemplo, que você recebesse para fazer a personagem da Summer, você poderia, o que não é o ideal, tá? Mas assim, você poderia dar o tempo da fala da outra pessoa e aí imaginar na sua cabeça que você está ouvindo aquelas coisas. Não é o ideal, porque você vai estar reagindo a um espaço em branco, né? Fisicamente. Reagindo ao caso. Você pode chamar um amigo ator para contracenar com você. Ele não precisa estar na cena. Ele está atrás da câmera falando com você e você está reagindo a ele. Isso para mim é o melhor, é o ideal. E se você não tem um amigo ator, você pode simplesmente pedir para alguém estar ali lendo as cenas com você, para você ter alguém para reagir, para você jogar junto, entendeu? Mas o ideal é se você conseguir alguém que possa que tenha um mínimo de noção de interpretação para te dar aquelas falas ali de réplica, entendeu? Tá? Obrigada. Então, Rafaela e depois Lacava. Então, eu acho que ela queria agradecer ele, só que ela não. O objetivo da cena ali seria: quero agradecer você, porque só que ela não sabe agradecer também, então ela não conseguiu agradecer, mas ela estava se esforçando muito ali, só que não saiu as palavras. Queria te agradecer. Eu acho que é mais por aí, sim. O objetivo não pode ser formulado como agradecer, porque a gente sempre precisa fazer o objetivo em relação ao outro, a gente incluiria o outro, mas é bem por aí. Eu acho que é bem isso que ela quer. Eu acho que ela tá muito culpada. E ele deu um presente muito grande para ela, que foi ela aprendeu a ser amada. E ela, de fato, precisa agradecer isso. Mas é bem por aí. Isso pode ser uma ação dentro da cena, né? Não um objetivo, mas isso com certeza é um movimento que está presente na cena. Tá? Lacava. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu assisti o filme faz muito tempo. Faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas eu lembro vagamente. Eu acho que vendo a cena agora, né, que você mostrou, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que ela tem uma confusão. Ela não sabe o personagem dela, né? Ela não sabe expressar sentimento claramente. E aí no final ela tem de alguma forma, ela vai até ele porque ela sente gratidão. Por ele ter aberto algo dentro dela, algo bonito, o amor, né? Sim, para bem por ter aí. aberto, acendido a chama do amor e ela reconhece isso. Então a cena fica meio truncada no final por conta
por conta de como falar para aquela pessoa, eu tenho gratidão, mas eu não quero ficar com ela, não vou ficar com ela. Ela me ensinou, me abriu... Esse é o conflito, é bem por aí. Mas eu não consigo, eu vou ter que... Sim. Não é ela. É um misto de gratidão e culpa, né? E aí fica um desconcerto. Então, a cena claramente mostra um desconcertado, né? Sim. Isso é o que está por trás, mas a gente sempre tem que pensar em ação, em verbo. Eu vou chegar lá já. Para mim, acho que é gratidão que ela tem. Sim, exatamente. Livre, né? Deixa eu só ver o que vocês estão falando no chat. Fazer você entender que você pode ser feliz sem mim é um bom caminho. Fazer você ser meu amigo, Stephanie, a gente não sabe se eles ficam amigos. Então, não acho que seja a escolha mais assertiva. Fazer ele se sentir bem, para ela se sentir aliviada. Também na mesma seara do fazer você entender que pode ser feliz sem mim. Com certeza é uma ação também. Bel, ser perdoada. Ela quer ser perdoada, sim, mas esse não pode ser um objetivo, porque o objetivo é um pouco mais complexo do que isso. Né, a gente já avançou um pouquinho aqui na discussão, acho que você já deve ter entendido um pouquinho mais do movimento. Mas isso com certeza é uma ação na cena. Fazer você me ajudar a me sentir bem com a minha escolha é uma forma de perdão, né? Não deixa de ser. Acredito que o Tom não passou e passa a segurança que ela sente com o marido. Pode ser por referência pai, segurança protetor, por isso ela parece sentir um vazio. Luciana, isso a gente não tem como saber. A gente poderia criar essa circunstância, mas eu acho que o Tom, cara, olhando para o personagem do Tom, acho que ele passou muita segurança para ela. Não sei se você viu o filme, mas ele era louco por ela, ele fazia tudo por ela. Acho que ela simplesmente ele não era uma gêmea delas, né? Que essa é uma ideia que o filme traz, de ser a pessoa, né? Talvez sim, talvez o marido lembre mais o pai, mas aí são escolhas que a gente poderia fazer como atores, né? Como atrizes. E pode funcionar. Mas eu acho que não pela segurança, mas talvez sim pelo marido ter mais a ver com o pai, poderia ser um caminho. Bruno, então um bom objetivo de cena seria agradecer e se sentir bem? Bruno, agradecer e se sentir bem é muito em si mesmado, sabe? A gente precisa sempre da relação. Eu vou já falar o objetivo que eu escolheria, mas só estou fazendo um apanhadão aqui para a gente todo mundo ser contemplado aqui com as sugestões. Carol, fazer você me perdoar por eu não ter amado da mesma forma. Acho que é um bom movimento também. Carol é Carol? Eu conheço. Luciana, não viu o filme, apenas a cena. Beleza. Me absolver da culpa. É um movimento dentro da cena também. O que eu escolheria para essa cena, que eu acho que contempla muita coisa do que a gente falou aqui, seria empoderar você para que você siga em frente sem que eu me sinta culpada. Então, empoderar, para quem não está acostumado com esse verbo, é um verbo que a gente usa bastante na técnica, mas é tipo levantar a tua bola, entende? Fazer você se sentir melhor para que você siga em frente sem que eu me sinta culpada. E a gente está englobando várias dessas sugestões. E é um verbo, é uma ação. Oi. Eu achei o movimento dela tão tímido nessa cena para dizer que ela empodera ele. Mas olha, aí são as escolhas da atriz e a gente nunca. A personalidade da atriz, são as escolhas da atriz, é a direção, tá vindo junto com o movimento inteiro da personagem. Talvez ela esteja muito culpada e por isso ela fica ali mais na dela. Talvez ela não queira ser muito expansiva para não parecer que ela está dando em cima dele. A gente pode ter vários caminhos para entender por que ela fez essa escolha. Mas isso é uma escolha, tá? A gente nunca vai tentar copiar o que o outro ator fez. A gente sempre tem que trazer a nossa verdade, as nossas escolhas, sempre pensando no que é mais interessante, no que é mais desafiador, no que faz mais sentido com a obra. Mas, cara, a mesma cena, a gente vê muito isso no curso da Marina, nas cenas do curso da Ivana, nas cenas das minhas aulas, nas cenas de aulas das outras professoras.
Se a gente dá a mesma cena para atores diferentes, são cenas completamente diferentes, porque são pessoas completamente diferentes, são histórias completamente diferentes, entendimentos completamente diferentes, tá? A gente não vai analisar aqui a forma como ela fez, tá bom? É o que funciona para nós, exatamente. Até porque ela já chega elogiando, exatamente. Ela chega falando como o terno dele tá bonito, como o terno dele é elegante, como ele tá bonito. Ela tá levantando a bola dele, mas se ela chega falando como ele tá bonito, abraçando e beijando ele, aí ela tá indo contra o objetivo dela. Né? Porque ela não pode parecer que ela tá querendo voltar com ele, por exemplo. Isso só deixaria ele mais confuso. Enfim, escolhas, né? Mas vamos lá. Então, eu vou partir aqui desse objetivo, mas entendendo que tem muitas possibilidades, tá? Então, empoderar você para que você siga em frente sem que eu me sinta culpada. Isso faz sentido para todo mundo? Alguém discorda? Não pensando na interpretação da Zoe, né, da atriz que fez. Pensando na cena, na obra. Sim, faz sentido. Beleza. Então, vamos partir agora para obstáculos. Ana, Oi. eu estou achando assim um pouco estranho, porque eu acho que a primeira vez eu já acompanho, né, as aulas de vocês, eu comprei o curso da Marina, né, e tal. Ter um objetivo de cena que visa o outro. Mas o objetivo Eu sempre acho que é a tá. primeira vez que eu vejo alguma coisa assim tão explícita. Porque sempre as personagens que eu já Você estudei diz aqui, porque não é um fazer você, né? Cara, é só a forma de... a forma, normalmente, sim, é um fazer você. Mas um empoderar você, ele também tá querendo mudar o outro, entende? Eu quero que você se sinta empoderado. A gente poderia mudar para eu preciso fazer você se sentir melhor para que você... Aqui nessa lista poderia ser libertar você para que você siga em frente? Pelas opções da lista? É que não é exatamente libertar que ela tá falando, eu não sei qual é a lista. Mas, gente, eu sei que tem muitas listas de objetivos que rolam por aí. A gente não pode nunca olhar para uma cena e catar na lista. A lista tá aí como sugestões. Mas as possibilidades de objetivo são infinitas, tá? Sempre Não, faz mas mais sentido. eu não vim com esse raciocínio, no sentido assim, ó. Vai que ele achava que tinha alguma chance com ela. Que ainda tinha alguma chance de estar com ela, de ficar com ela. Mas ela casou. Ela acabou de casar. Tá. Ele não tinha essa esperança, né? Ele não tinha esse pensamento, né? Então, tá bom. Se a gente entende que ela casou, não. Tanto que, assim, ele tá... Agora ele começou a melhorar, ele começou a se recuperar, a procurar emprego. Mas até poucas cenas antes, ele tá no fundo do poço. Exatamente porque ele soube que ela casou. Ele tá no fundo do poço justamente porque ela casou? Depois, ela casou. Eles tiveram um reencontro, eles já estavam separados. Eles se reencontraram numa festa de um casamento de uma pessoa em comum. E eles dançaram juntos. E ela estava super legal com ele, super interagindo com ele. E ele ficou cheio de esperança. E aí ela convidou ele para ir na casa nova dela. Para um evento que ia ter lá, um lanche, sei lá. Ele foi e ele descobriu que ela estava noiva. Ele saiu de lá arrasado, entendeu? Ele já não tá com mais esperança. Ele tá desacreditado no amor, ele parou de acreditar que o amor existe, entendeu? Não, é porque faria sentido, né? Ela tá tipo assim, ó, te liberto de achar que vai ter alguma coisa rolando entre a gente. Mas fez sentido aí que você falou. Tá. É porque a gente tem que sempre pensar no filme como um todo. Lia, só voltando para a resposta, para a gente fechar isso com você, o empoderar você, ele poderia ser formulado como fazer você se sentir melhor. Mas eu acho empoderar mais forte. É um verbo que a gente usa muito também como objetivo. Mas é que dentro de todas as possibilidades de objetivo, fazer você realmente é muito mais usado. Mas, por exemplo, a gente também pode usar ganhar de você. A gente pode usar retomar o meu poder de você. A gente pode usar
diminuir você para que eu consiga tal coisa. Por exemplo, diminuir você para que eu me sinta maior. Isso também são possibilidades de objetivos, tá? Normalmente, sim, é fazer você. Mas, nesse caso, o empoderar você cabe. Porque ela precisa disso, ela precisa empoderar ele para que ele siga em frente, sem que ela carregue essa culpa. Poderia ser fazer você se sentir melhor para que você siga em frente, sem que eu me sinta culpada. Esse é um dos filmes mais estranhos que eu já vi. Por quê? Porque ela é muito... Essa personagem, ela é muito... na dela, Misteriosa. nada misteriosa, né? Parece que nada a incomoda, ela tem sempre uma resposta na ponta da língua, ela é ao mesmo tempo descolada, misteriosa, mas descolada ao mesmo tempo. Eu acho ela muito interessante. E ele é meio besta, né? Ele acha que ele é o máximo, né? Mas na verdade ele né? Eu acho ele assim, né? Esse filme lançou, eu era novinha, eu era adolescente, início da adolescência, eu era apaixonada por ele. Por ele, pelo personagem, e pelo filme. Mas eu acho ela incrível, eu acho ela muito magnética, assim, como em cena, né? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, esse filme, ele é contado do ponto de vista do Tom. Isso interfere também. Que a gente só sabe o que ele editou. Sim. Tá? Talvez essa colocação dessa personagem dela seja realmente toda uma idealização também que ele tinha, né? A paixão que ele sentia por ela fazia com que ele... É verdade, faz todo sentido mesmo. Né? Sim. Tanto que tem horas que as mesmas cenas. Tem uma sequência que ele vai falando que ele ama o dente dela, que ele ama o sorriso dela, ele ama a pintinha que ela tem no pescoço, ele ama a forma como ela deita. Depois tem exatamente a mesma sequência, ele falando, eu odeio a pinta dela que parece uma barata, eu odeio o dente torto dela, eu odeio a forma como ela ronca. É o ponto de vista dele, sempre. Tá? Mas vamos lá. Tá bom, Lacava. Que pena, mas tudo bem. Depois você vê gravada, vai ficar gravada. Então, gente, só relembrando, para quem chegou depois, essa aula tá sendo gravada, tá? Ela vai para o canal do YouTube da Marina Rigueira. Realmente, nós fazemos isso com as nossas relações também, totalmente, gente. Se a gente está mega apaixonado, a gente só vê as coisas boas da pessoa. Se a gente está já no final, ladeira abaixo, a gente só vê os defeitos. É exatamente o que a gente faz na vida. Mas vamos lá. Obstáculos. Quero conseguir chegar pelo menos até objetos internos. O que vocês acham que tem de obstáculo aqui para ela? Do ponto de vista da Summer. Então, o que impede ela de conquistar o que ela precisa? Talvez se ele fizesse uma cena pedindo para voltar, se humilhasse. Aí é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Vamos com os obstáculos que estão no texto, né? Que estão dados, não necessariamente no texto, mas que estão dados. Ó, a Valéria falou culpa, sim, ela está muito culpada, porque ele se apaixonou por ela não falou que não acreditava no amor, que nunca ia casar e está casada, ela tem culpa. Dalila falou traumas dela, pode ser. Medo de você não me perdoar, também pode ser um obstáculo, medo. Ela gosta dele e não quer magoá-lo, sim, com certeza. Eu vou falar outros aqui, se vocês quiserem ir complementando, tá? Eu anotei vários aqui. O Tom foi uma pessoa que ensinou para ela que o amor é possível. Mas ela se sentiu muito amada, mas ela não amou ele de volta. Ela tem voltando ali a história da culpa, né? Ele tá com o coração partido. Ele perdeu a esperança no amor. Isso é um grande obstáculo, né, para ela conseguir empoderar ele. Ele tá muito magoado, né, falando do ponto de vista dela. Ele tá muito magoado comigo e eu tenho medo de magoar ele ainda mais com o que eu vou dizer para ele.
né? Dele me ver aqui com a aliança no dedo, feliz, casada. Isso pode magoar ele ainda mais. O que mais? Ó, eu vou então. Ele é muito legal. O fato dele ser muito legal com ela é um grande obstáculo. Porque se ele fosse um babacão, ela ia simplesmente seguir a vida dela e pronto. Agora, ele ser muito legal dificulta muito a vida dela, né? Concordam? Didi. Se ele não fosse tão legal, né? Ela não ia precisar que ele ficasse bem. Ela ia falar bem feito, fica mal aí, fica triste aí. Se ele fosse um idiota, né? Ela não quer dar falsas esperanças para ele, né? Ela tem que acolher ele, mas sem parecer que ela tá ali, talvez, dando mole de novo para ele. Deixa eu ver o que vocês botaram aqui. Frutanção. Não sei o que é frutanção. Frutancão. Quer falar, Eduardo? Então, frustração que eu pus. Frustração, sim, tá bom, errou a digitação. Tá bom, frustração, pode ser. Mas frustração de quê? Dela frustrar ele, né? Porque por ele estar apaixonado por ela, ela tem medo de frustrar ele, né? Por ele ter essa esperança. E ela, como ela teve esse passado dela, né? Que ela nunca soube ser amada, né? Então, então eu achei legal assim. Sim, com certeza. Certeza? Beleza. Legal. Medo de fazer com que ele, que ajudou tanto, passe a não acreditar mais no amor. Sim, ele já não está acreditando, né? É um grande obstáculo. Isso não seria uma circunstância, ele ser legal? É uma circunstância e um obstáculo para que ela precise. Isso fica super explícito quando ela se levanta sem dar um abraço neles, não dá esperança. Sim, ela precisa seguir a vida dela. O que mais? Ela ama ele, mas ela não ama ele romanticamente. Mas eu acho que ela tem um amor por ele, né? Aí também é uma escolha. Mas isso também é um obstáculo. Porque se ela não se importasse com ele, ela não ia precisar que ele ficasse bem, né? Pensando sempre que a gente faz escolhas egoístas. E um grande obstáculo é que ela terminou com ele, né? Foi ela que terminou, não foi ele. Mais algum? Não? Então vamos para medo de fazer com que ele não siga a sua vida, sim. Então vamos partir para substituição. Eu tenho aqui uma pessoa hipotética para usar, mas eu gostaria que todo mundo também fizesse um diário emocional para a gente poder, para vocês também irem entendendo o que vocês poderiam usar da vida de vocês. A gente não vai conseguir falar sobre todo mundo, mas a gente pode dar mais alguns exemplos de quem ficar confortável de falar aqui, sabendo que está sendo gravado, tá? Então, diário emocional, para quem não conhece, é uma ferramenta para a gente trazer do nosso inconsciente as coisas que a gente precisa, né? A gente sempre parte do que o personagem precisa, então do objetivo de cena. Então, quem da nossa vida a gente precisa empoderar para que essa pessoa siga em frente, sem que a gente fique culpado. E aí, pegando esse gancho aqui do que a Naira falou, não é sobre ter vivido uma situação parecida, tá? Não sei quem estava aqui na aula passada, da Lohana, que ela estava fazendo uma cena ela estava analisando, né, uma cena em que a personagem estava confrontando um pai que é alcoólatra e que sempre foi muito agressivo. E aí uma das pessoas que estava na aula falou, acho que foi você, Bruna, não foi? Meu pai era assim também. Mas não é sobre... Foi você. Não é sobre o seu pai ter sido parecido. É sobre a necessidade, tá? Então não é, eu já terminei um namoro em que a pessoa ficou muito mal e eu segui a minha vida. Não quer dizer que seja essa pessoa. Pode ser que seja, mas não quer dizer que seja, tá? A gente vai partir da necessidade. Então, todo mundo pega papel pautado e caneta, por favor, todo mundo que for fazer o exercício, sabendo que isso vai trazer coisas da vida de vocês, tá? Vocês não precisam compartilhar se não quiserem, mas saibam que vocês vão fazer contato com coisas que podem ser delicadas para vocês, tá bom? Então, vou dar aí um minutinho para todo mundo pegar. E vou explicando o exercício enquanto isso, tá? A gente faz com
caneta no papel pautado. Por quê? A gente quer tirar todos os obstáculos que a gente tem da nossa frente. Os obstáculos físicos aqui mesmo, tá? Não da cena. O papel pautado, por quê? Se não tem linha, a gente tem que pensar em seguir, escrever reto. Caneta, por quê? Caneta desliza melhor do que o lápis no papel. E aí a gente vai escrever com letra de garrancho mesmo, tá? Não é para tirar a caneta do papel. Se não souber o que escrever, fala, ai meu Deus, não estou entendendo nada, o que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Escreve o que estiver na cabeça, mas escreve alguma coisa, tá? Não para de escrever, que é para tirar a cabeça da frente e começar a ver o que está no inconsciente. Então, vamos lá. Vou ditar a primeira frase para vocês, e aí vocês vão deixar o que vier depois. A mão vai praticamente escrever sozinha, tá? Não parem de escrever até eu chamar vocês. Então, eu preciso... Caneta no papel, vamos lá, pode escrever. Eu preciso empoderar você para que você siga em frente, sem que eu me sinta culpada. Fulano, deixa o primeiro nome vir. Por quê? E escreve todos os seus motivos. Se mudar de pessoa no meio do caminho não tem problema, não tem que fazer sentido. Eu preciso empoderar você para que você siga em frente, sem que eu me sinta culpada. Fulano, por quê? Vou deixar vocês aí 3 minutinhos e já vem. Ó, vou interromper vocês, só para a gente não passar muito tempo, mas o ideal é fazer esse exercício por pelo menos umas 3 páginas, tá? 3, 4, 5. Mas vamos lá. Alguém quer compartilhar o que saiu? Se ninguém quiser, não tem problema. Mas se alguém quiser, pode falar. Oi. Eu já fiz esse exercício muitas vezes. E nessa vez, a pessoa que saiu foi a minha mãe. Sua mãe, tá. Tá falhando um pouquinho a sua internet. Mas sua mãe. Deixa eu tentar entrar bastante, mas vai ser melhor, mas pode falar. Oi? Catarina, se quiser, escreve. Me fala o que você quer compartilhar, o que saiu. No computador a internet estava muito ruim, então mudei pro celular. Bom, para mim apareceu minha mãe. A gente é muito próxima, mas eu acabei escrevendo aqui que eu sinto que ela se prende muito e acaba sufocando um pouco a minha vida, porque ela não consegue ter uma vida
só dela, assim, dela própria. E eu sinto que se eu empoderasse ela para ela ter a própria privacidade, as próprias coisas, os próprios programas, os próprios amigos, talvez fosse mais leve, né? Tanto para mim quanto para ela. Então, para mim foi isso que apareceu. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Tem a ver, inclusive, com o exemplo que eu trouxe. Vou fechar seu áudio só para... Não, parou de... Eu estava reverberando. Tem a ver bastante com o exemplo que eu trouxe também. Eu vou dar ele... Vou usar ele aqui para a gente construir junto. E aí você vai entender como que você poderia usar, adaptando algumas coisas, claro, mas acho que vai fazer bastante sentido para você. Alguém levantou a mão, não sei se já baixou. Era eu. Oi, pode falar. O meu saiu bem parecido com o da Catarina, mas eu escolhi meu pai. Uhum. E também achei interessante porque eu e meu pai somos muito próximos. E aí o meu saiu, eu preciso empoderar você para que eu não me sinta culpada, pai, porque eu me sinto cansada de me responsabilizar por todas as vezes que eu vejo você mal. Você empoderado, bem, feliz, significa que eu vou estar livre sem ter que fazer escolhas que possam te afetar. Também faz bastante sentido. Também o que eu trouxe de exemplo também vai encaixar para você em vários momentos. O que eu ia falar? De você, seu pai... Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas... Alguém mais quer falar? Não? Beleza. Sim, lembrei. Você falou que vocês são muito próximos, né? Normalmente, as substituições melhores são pessoas que são muito próximas da gente. Isso é quase sempre, tá? Para quase todas as cenas. Para não dizer todas, porque, né, toda regra tem exceção. Mas, via de regra, as melhores substituições são pessoas muito próximas da gente. Então, vamos lá. Eu vou usar uma pessoa hipotética, tá? Usando exemplos misturando exemplos de pessoas que eu conheço, mas para não expor a história de ninguém aqui, tá bom? Até poderia usar alguém que, né, sem usar nome, mas, enfim, vou usar um exemplo hipotético aqui. Vou usar o exemplo da Bruna, nome fictício, tá? E a Bruna tá num momento da vida dela em que ela tá saindo da casa da mãe, que ela tá indo morar sozinha. Ela conseguiu um emprego e ela vai conseguir agora se bancar sozinha e tá saindo da casa da mãe. Os pais se separaram quando ela era pequena. A mãe e o pai não se dão bem, não tem uma boa relação. Ela é filha única e a mãe é muito grudada nela. Ela é muito grudada na mãe também, mas a mãe tem um pouco isso que a Catarina falou, de não viver tanto a própria vida. E a Bruna tem uma culpa por estar abandonando essa mãe de alguma forma, tá? Essa culpa pode ser uma culpa que a Bruna tem consciência ou não. Muita coisa do que a gente vai usar em cena são coisas, né, falando no geral, não nessa cena, mas quando a gente trabalha com personalização, tem muita coisa que a gente vai usar em cena que quando a gente está começando a estudar a técnica, a gente fica meio assim, não, mas eu não tenho culpa. Ah, não, mas eu não tenho raiva do meu pai. Ah, não, mas eu não tenho ciúme da minha mãe. Só que quando a gente vai realmente, tipo, cavando as relações, a gente vai enxergando mais as coisas, entendem? Com menos filtro social mesmo. E não quer dizer que a gente vai mudar a nossa relação com essas pessoas na vida. A gente pode até mudar, mas não é sobre isso, tá? É sobre a gente se conhecer mais para a gente usar as nossas questões em cena. Então, vamos lá. A Bruna usaria como substituição a mãe, tá? Vou começar aqui na cena. E aí eu vou falar ao mesmo tempo de verbos, tá? De unidades e ações, de monólogo interno e de objetos internos, tá? Porque quando a gente vai pegando a prática, a gente vai mesmo, às vezes, fazendo as coisas meio em paralelo. E a gente já discutiu muito a cena aqui, a gente já entendeu sobre o que é a cena. E também para a gente não ficar aqui 2 horas na aula, tá? Quem quiser voltar com a câmera, gente, sei que vocês fecharam para fazer exercício, mas quem quiser voltar, eu vou dando exemplos, e se vocês quiserem ir complementando com ideias que vocês tenham, tá? Nada do que eu tô falando aqui é regra. São exemplos que eu tô dando, mas a gente sempre tem mais de uma opção, tá? Não existe certo. Existem certos, existem possibilidades, tá? Dentro de uma mesma direção. Então, Summer começa falando, oi, Tom, imaginei que eu pudesse te encontrar aqui. Eu sempre amei esse lugar
desde que você me trouxe aqui. Ela já começa empoderando ele, né? Você me trouxe num lugar que é muito importante para mim. Eu conheci esse lugar por causa de você. Esse é o primeiro movimento já do texto. E que lugar é esse? A gente tem que saber de que lugar a gente está falando. Para a Bruna, poderia ser, por exemplo, o quarto de infância dela, onde ela se sentia muito acolhida pela mãe quando ela era criança, um lugar onde ela se sente segura. Eu sempre amei esse lugar desde que você me trouxe aqui, desde que você fez com que esse lugar fosse um lar para mim. Eu amo esse lugar. É uma forma dela já estar empoderando essa mãe nessa relação, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem ir comentando. Eu tenho uma pergunta. Esse lugar, ele sempre é o primeiro lugar que vem à mente? Não. Esse lugar que você está falando nesse texto específico? Não entendi exatamente a pergunta. No geral, da técnica. A ferramenta lugar, né, que você está falando. Isso. Aí, quando a gente está fazendo esse exercício, me veio, porque enquanto você estava falando, eu fui substituindo como se fosse eu e o exercício que a gente fez agora. E se eu tivesse falando isso para o meu pai, me veio imediatamente um lugar à mente. Ele seria o lugar que... Ou eu teria que cavar mais um pouco? Você pode falar um pouquinho desse lugar? Sim. O meu pai é ator também, e ele sempre me levou na Lagoa do Nado, que foi onde ele começou a fazer teatro, e ele sempre me levava para eu poder participar das coisas, assim. Então, é um lugar que me veio à cabeça imediatamente, a Lagoa do Nado, que é um parque que tem aqui em BH. É uma possibilidade boa para você. Aí a gente teria que testar para ver se funciona, mas eu acho que seria uma boa possibilidade, sim. Agora, aqui a gente está falando de um lugar que é um objeto interno da cena. É uma coisa que a gente tem que ter uma imagem. Não necessariamente é o mesmo lugar da ferramenta lugar. Tá? Para quem tá perdido, a técnica da Ivana tem 12 ferramentas. Uma dessas ferramentas é o lugar, que é onde a gente vai se colocar para a gente criar, para a gente não estar num set, para a gente estar num lugar que tem passado para a gente, que tem significado para a gente, onde a gente se sente confortável, onde a gente tem intimidade, por exemplo, tá? Vai depender da cena. Mas aqui nessa cena poderia ser o mesmo lugar de onde que é o objeto interno ou não. Agora, o momento anterior para antes de começar, né, antes de entrar em cena, seria então, partindo do princípio que a gente está usando, empoderar você para que você siga em frente, sem que eu me sinta culpada, seria o lugar onde você mais teve dificuldade de fazer isso com essa pessoa. O lugar onde essa pessoa menos se sentiu empoderada, em que você se sentiu mais culpada por ela estar numa situação péssima, que você sente que a culpa é sua. E aí poderia ser o mesmo lugar desse acontecimento. Então, vou dar um exemplo. Digamos aqui que a Bruna falou para a mãe que ela... Digamos que a mãe da Bruna, uma época, teve uma depressão muito forte. Passou um mês na cama, muito deprimida. E a Bruna tinha que sair para trabalhar, e a Bruna tinha que sair para viver a vida dela, para fazer as coisas dela. E ela ficava culpada, porque ela deixava a mãe lá sozinha. Então, o lugar para a Bruna poderia ser esse quarto onde a mãe estava ali deprimida e fazendo a Bruna se sentir culpada, tá? E esse poderia ser o momento anterior dela, esse momento onde isso aconteceu. Isso é um exemplo, tá? Mas só para vocês entenderem a ferramenta, lugar, e a ferramenta momento anterior, já falando dela junto, tá? Mas eu sei que é muita coisa para a gente equilibrar, não vou focar nisso aqui agora. Então, voltando aqui, eu sempre amei esse lugar desde que você me trouxe aqui. Esse lugar poderia ser o quarto de infância, onde a gente foi tão feliz, onde você fez eu me sentir amada, onde você me fez me sentir acolhida, tá? Esse aí é essa primeira fala aqui da Summer. Daí, o Tom responde: então, eu acho que eu devia te dizer parabéns. Por que ele está falando isso? Porque ela casou, né? Ele está sendo um pouco irônico aqui com ela. É uma escolha do ator, né? Mas provavelmente ele estaria sendo irônico. No monólogo interno, a Bruna não casou. Então, o que a Bruna está ouvindo? Eu acho que eu devia te dizer parabéns por estar indo morar sozinha, por estar me abandonando, por estar me largando.
E aí a Summer responde, né? Só se você realmente quiser me dar parabéns. Para quem não está acompanhando, gente, tem o texto nos grupos do WhatsApp onde vocês receberam esse link, tá? Acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Só se você realmente quiser me dar parabéns. O que ela poderia estar falando? Mãe, eu não quero brigar com você. Tipo, não, assim, você só vai me dar parabéns se você quiser, porque eu não tô afim de comprar briga agora, não tô nesse momento. E qual poderia ser um verbo aqui? Te mostrar como eu tô aberta pra gente ser de verdade, pra gente ser honesta. Outra possibilidade, descontrair, divertir você. Ela poderia estar falando isso como uma piada, né? Ah, só se você realmente quiser me dar parabéns. E aí ela estaria divertindo a mãe. Ou o Tom, né, na cena. E aí o Tom responde, bem, nesse caso, o que ele está falando? Nesse caso eu não quero te dar parabéns. É um grande obstáculo aqui já pulando na nossa cara, né? E aí ela tem que lidar com esse obstáculo e voltar para o jogo. E aí, você tá bem? O que ela tá fazendo? Acolhendo você, aproximando você, né, mostrando que eu tô aqui aberta para a gente conversar. É um pouco o mesmo movimento do anterior, né? Mostrar que eu tô aberta pra gente falar a verdade. Então responde, eu vou ficar, eventualmente. Você quer... Aí ele aponta pro banco, né? Perguntando se ela quer sentar. Para Bruna, ponto positivo. Você tá se abrindo, você tá me dando espaço, você tá deixando eu sentar do seu lado. Então, né, não é uma grande comemoração, mas é uma pequena vitória ali que a gente já conseguiu. Gostei do seu terno. Mudança de unidade. Empoderar você. Colocar você para cima. Fazer você se sentir bem, fazer você se sentir bonito. Tá? Esse é o próximo movimento aqui. O que é o monólogo interno, né? A mãe não tá de terno. A mãe não usa terno. Digamos aqui que a mãe da Bruna sempre foi muito sozinha, né? Sabemos. E digamos que recentemente ela foi num date com um cara. E ela não é uma pessoa que costuma ir em date. Ou ela saiu para tomar um drink com as amigas. Ela também não tem muitos amigos. É uma coisa que é boa, assim, que alivia a barra da Bruna. Então, gostei do seu terno, pode ser gostei do seu vestido, do vestido que você está usando no date, gostei da roupa que você usou para ir tomar o drink com os seus amigos. Tom agradece. Summer tem que perceber que o Tom tá dando abertura, né? Que o Tom tá se abrindo um pouquinho mais. Summer responde, você tá elegante. A gente pode seguir com o empoderar você, colocar você para cima, fazer você se sentir bem, bonito. Ou a gente pode usar um outro verbo aqui para botar mais humor nessa cena. Eu escolheria isso, divertir você. Então, o monólogo interno poderia ser, você tá gatona, hein, mãe? Isso vai trazer não é uma gargalhada, mas é um toquezinho de humor para a cena. Faz sentido? Sim? Tom responde, você também. Olha ele se abrindo, que maravilha. Summer agradece, né? Obrigada. Tom, eu pedi demissão do escritório. Aqui tem que ser, o monólogo interno tem que ser alguma coisa que você sempre quis que essa pessoa fizesse. E ela finalmente fez. Então, para a Bruna, poderia ser, eu entrei no Tinder. É isso que ela está escutando, né? Filha, eu entrei no Tinder. Ou, digamos que essa mãe seja acumuladora. Ela guarda muita coisa, muita roupa, por exemplo, que não cabe mais nela. Eu joguei fora aquelas roupas que não cabiam mais. Eu doei aquelas roupas que não cabiam mais. É uma pequena vitória ali, né? O ponto de vista da Summer aqui é, ai, que bom que você não tá na merda. Que bom que que a sua vida tá andando de alguma forma. Isso me deixa um pouco mais aliviada. O monólogo interno ele também é formado por ponto de vista, né? Porque na vida, a gente sempre tem opinião sobre as coisas. O personagem também tem que ter. Tá fazendo sentido? Sim? Summer responde. Jura, eu não sabia, isso é ótimo. Né? É isso que eu falei, né? Ainda bem que alguma coisa na sua vida tá andando, tá melhor, isso alivia minha culpa. Mudança de unidade. Tom, você casou. Bruna não casou. O que é o casou? Ah, e você tá feliz sozinha, né? Né? O obstáculo aqui gritando de novo na cara. O que a Summer tá fazendo agora?
sim, que loucura, né? Ela tá fugindo do assunto. Ela poderia entrar e falar assim, casei, meu casamento foi lindo, maravilhoso, olha a minha aliança. Não, tá fugindo do assunto. Casei, que loucura, né? Ou a gente pode pensar que ela tá... Ou não, né? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que ela tá protegendo o tom desse assunto. Porque se eu falar do meu casamento, eu vou magoar você. Então, eu vou fugir desse assunto. Gente, unidades e ações, assim como todas as outras ferramentas, eu não estou batendo martelo de que agora mudou de unidade. Isso é a escolha que eu faria. Mas a gente tem outras opções aqui, tá? A gente muda de unidade quando a gente está mudando de movimento na cena. Então, agora ela está fugindo do assunto. O verbo pode ser proteger você. Tom, você devia ter me contado. Quando a gente estava no casamento, a gente dançou. Casamento e dançou. Bruna não foi no casamento, Bruna não dançou. Casamento tem que ser algum evento em que você já estava... algum acontecimento, né? Algum período ali em que você já estava pensando, em que ela já estava pensando em sair da casa da mãe, em morar sozinha. Mas ela não tinha, de fato, batido o martelo, ela não tinha decidido, ainda não tinha conversado com a mãe sobre isso. Por exemplo, quando a gente estava no Natal, você cozinhou comigo. Dançou, pode ser cozinhou. E aí, cozinhar, qual o símbolo de cozinhar para a Bruna? É uma coisa que a família costuma fazer junto, é uma demonstração de amor, é um símbolo ali daquela relação de mãe e filha. Tá? Então, quando a gente estava no casamento, a gente dançou. Bruna poderia personalizar para... Quando a gente estava no Natal, você cozinhou comigo. E isso, para o Tom, para a mãe da Bruna, seria uma demonstração de, tipo, cara, você me deu esperança. Tá? Summer. Bom, ele ainda não tinha feito o pedido. O que ela poderia dizer? Eu ainda não tinha decidido. Por isso que eu não te contei. Ela tá, de novo, fugindo do assunto, diminuindo a questão para proteger o tom desse assunto. Mas ele já estava na sua vida. Mãe poderia dizer, você já estava pensando nisso, né? Na rede natal. Summer, sim, eu estava. Então, por que você dançou comigo? Monólogo interno. Então, por que você dançou? Por que você cozinhou comigo? Por que você me mostrou? Não, eu sei que, assim, não cozinhar e contar a notícia não é exatamente a mesma coisa, mas é um símbolo de relação de mãe e filha unidos ali. Como se a Bruna estivesse dando esperança para a mãe de que esse elo estaria ali intacto. Faz sentido? A gente, às vezes, tem que abstrair um pouco das decisões racionais para encaixar as nossas escolhas no texto. Summer diz, porque eu quis. O que ela está dizendo? Porque eu te amo. Por isso que eu cozinhei com você. Porque era Natal, a gente estava junto e eu te amo. Eu não estou deixando de te amar porque eu fui morar sozinha. Poderia ser ela ter comprado alguma coisa para casa da mãe? Pro dançou? Poderia. Funcionaria também. Pensei nisso também, do tipo, as duas foram no shopping juntas e você me ajudou a comprar um micro-ondas que a gente ia trocar, você me ajudou a escolher, se você não ia usufruir dele na nossa casa, por que você fez isso? Faz sentido também. Totalmente. A gente tem que pensar o que da nossa vida a gente poderia encaixar. Mas isso é um ótimo exemplo. Tom diz... Você só faz o que você quer, né? Você nunca quis ser namorada de ninguém, agora você é esposa de alguém. Qual o movimento aqui? Você nunca fez o que eu esperava de você e agora você está fazendo muito mais para outra pessoa. O que poderia ser o monólogo interno da Bruna? Você nunca demonstrou que você queria ser independente, você nunca ajudou em casa, você nunca contribuiu financeiramente, ou você nunca ajudou a fazer faxina, você nunca... Alguma coisa da casa mesmo. E agora você mora sozinha e não precisa de mim. Do nada, tipo, do nada. É tipo a mãe jogando o ressentimento dela pra fora. Summer responde, me surpreendeu também. Ela ainda tá fugindo do assunto. Que ela não quer magoar o Tom.
Então, eu acho que eu nunca vou entender isso. Isso aqui eu não botei no monólogo interno porque poderia ser exatamente isso. Summer, aconteceu. Ainda tá fugindo do assunto. Sim, mas é isso que eu não entendo. Como assim aconteceu? O monólogo interno aqui da Summer é tipo, cara, tudo bem. Você precisa mesmo saber disso, né? Então vamos lá. Virou a unidade aqui, na minha opinião. Eu acordei um dia e eu sabia. Essa é a próxima fala dela. O que eu sabia? Eu sabia que eu precisava me separar de você para crescer. A Bruna, né? Eu acordei um dia, mãe, eu percebi que você fazia tudo para mim. Que eu não fazia nada em casa porque eu nunca ia crescer se eu ficasse debaixo da sua aba para sempre. E aí a unidade aqui mudou, né? Então, a partir de agora, eu preciso fazer você enxergar a verdade para que você possa seguir em frente. Então, tá, você precisa saber? Ok. Então, vamos falar sobre isso. Então, pergunta, sabia o quê? O que eu nunca tive certeza com você. O que a Bruna nunca teve certeza? Que ela podia ser independente? Ela estava ali fundida nessa mãe. Então, eu nunca tive certeza que eu podia ser independente. E com um enorme obstáculo de que eu sei que eu tô te magoando falando isso, mas você precisa saber. Então, você sabe o que é uma merda? Perceber que tudo que você já acreditou é total e completa besteira. É uma merda. Summer, o que você quer dizer? Isso, de fato, pode ser o que está acontecendo ali, né? A mãe realmente poderia estar falando isso, e a mãe e a Bruna questionando o que você quer dizer. Então, você sabe, destino, alma gêmea, amor verdadeiro. Você estava certa, eu devia ter escutado você. Destino, alma gêmea, amor verdadeiro. A gente tem que personalizar isso. O que isso poderia ser para a Bruna? Destino é destino mesmo. Destino de mãe e filha. O destino de que a gente ia ser para sempre essa dupla perfeita, infalível, que você ia ser para sempre a minha companheira. Alma gêmea. Mesmo movimento, que a gente ia ser parceira para sempre. Amor verdadeiro. Amor verdadeiro de mãe e filha, como se a mãe estivesse falando pra Bruna que, cara, agora você tá indo morar sozinha, então você não me ama mais de verdade. E eu sei, gente, que isso parece, né, pra quem tá ouvindo, pô, mas a mãe da pessoa vai falar isso pra ela? Às vezes não. A minha mãe não me falaria isso. Talvez a mãe da Bruna também não falasse isso pra ela. Mas em cena, a gente tem que se permitir trazer comportamentos, movimentos, escutar coisas, falar coisas com o nosso monólogo interno, que a gente não de fato falaria para a nossa substituição, mas que a gente poderia falar, coisas que a gente poderia ouvir. Faz sentido? Eu sei que com cena de dupla é um pouco mais confuso. Então, se vocês não estiverem acompanhando, podem falar, tá? Tipo algo... Ah, tá. Agora que eu li fora. Summer responde, não. Não é tipo, cara, não, você quem estava certa. E ela tá rindo aqui, né? Porque, tipo, é tão absurdo a mãe tá falando isso, né? Tipo, nossa, a gente não vai mais ser filha e mãe e o nosso destino não vai mais estar conectado para sempre porque você vai estar saindo de casa. E a Bruna tá rindo. E talvez ela risse mesmo na vida. Então, de que você tá rindo? Summer, não é. Então, por que você tá me olhando assim? Aí a gente entra aqui no porquê que você veio até aqui, né? O que você veio fazer o que a Bruna foi fazer, o que a Summer foi fazer nesse parque, por que ela foi atrás do Tom? Ela foi lá dizer para ele que ele estava certo o tempo inteiro, que a alma gêmea existe sim, que amor existe sim, e que ela só descobriu isso porque foi ele que mostrou para ela, né? Só que a alma gêmea dela não é ele, infelizmente. E ela encontrou a alma gêmea graças a ele, graças ao que ele fez por ela, graças ao amor que ele entregou para ela. A gente entra agora nessa parte da cena. Summer diz, bom, eu acho que é porque você estava sentada. Acho que é porque eu estava sentada numa delicatessen, lendo Dorian Gray, e um cara vem até mim me perguntando sobre o que eu tô lendo, e agora ele é meu marido. Bruno não viveu isso, o que a gente poderia usar? Por exemplo, é porque agora eu consegui um emprego, e eu parei de querer que as coisas caiam do céu para mim. E agora ele é meu marido, né? Poderia ser o emprego. Então agora eu percebi, mãe, que eu preciso passar por isso. E agora que eu tenho condição de sair de casa e passar por isso, eu preciso viver isso.
E aí o Tom questiona, sim, e o que isso quer dizer? Summer, então, e se eu tivesse ido ao cinema? E se eu tivesse ido a outro lugar para almoçar? E se eu tivesse chegado lá 10 minutos depois? Era para ser. E eu fiquei pensando, o Tom estava certo. Cinema. E se eu tivesse ficado para sempre na sua casa? E se eu tivesse ido a outro lugar para almoçar? E se eu tivesse ido morar com meu pai, por exemplo? O que ela está falando aqui é, eu aprendi algo sobre o meu valor, e se eu aprendi isso foi porque você me ensinou, você estava certo. Eu aprendi que eu não preciso mais ficar sentindo que eu não sou independente, que eu não consigo fazer as coisas sozinha. Agora eu posso, e eu só posso porque você me ensinou isso. Tom diz, não. Summer, sim, eu pensei isso mesmo, só que não era sobre mim que você estava certo. Eu vou indo, mas eu realmente estou feliz por ver que você está bem. Você só não estava certo. Sim, eu pensei mesmo, né? Aí muda a unidade, na minha opinião. Não era sobre mim que estava certo? Você só não estava certa, mãe, sobre eu precisar continuar dependente de você para sempre para te amar. Porque eu te amo, mesmo tendo a minha vida. E eu só sou capaz de ter a minha vida agora, eu só sou capaz de correr atrás das minhas coisas, eu só sou capaz de entender que eu tenho segurança e que eu tenho para onde voltar se eu precisar, mas que eu posso confiar em mim, seguir a minha vida, porque você me ensinou isso. Porque você me deu uma casa, uma família acolhedora, porque você fez eu me sentir segura, porque você me ensinou o meu valor. E agora eu posso seguir a minha vida por isso. E esse é o maior presente que você me deu. E aí é por isso que ele fala, né, Summer, eu realmente espero que você seja feliz. Esse momento aqui, né, em que ela tá falando, só não era sobre mim que estava certo, é onde ela realmente está, cara, eu preciso fazer você me absolver da minha culpa, eu preciso fazer você enxergar a verdade, para que você possa seguir em frente. É aquele movimento que está se construindo desde o início, e aqui, de fato, ele desculpou ela, né? Ele perdoou, ele entendeu, e ele está se abrindo de novo para o amor por conta dessa conversa que eles tiveram, e dela ter mostrado para ele que, cara, você estava certo o tempo inteiro. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo agora porque você me deu isso. E aí ele termina com, Summer, eu realmente espero que você seja feliz. E aí o pensamento final da Summer aqui tem que ser tipo, cara, há uma lavada, assim, que bom que eu consegui que ele entendesse o tamanho do presente que ele me deu, e que bom que eu consegui agradecer isso. Fez sentido? Muita coisa, né? Querem perguntar, comentar? Dar outras sugestões? Falar que ninguém entendeu nada? Não? Acho que a gente contemplou muita coisa da técnica aqui. Não sei se vocês perceberam. E eu sei que é muito prato para equilibrar, mas assim, isso é análise, né? Na hora da cena, isso aqui tem que estar tudo já muito trabalhado para soltar e só jogar. O difícil é juntar tudo, sim, por isso tem que ter muito ensaio. E prática, né? Não é assim, rápida. E eu também fui falando, agora que a gente foi passando pelo texto inteiro, eu fui fazendo ao mesmo tempo objetos internos, monólogo interno e unidades e ações. Eu poderia ter feito um de cada vez, mas a gente ia demorar mais, e eu não acho que seria... Eu acho que seria um pouco repetitivo para vocês. Então, eu preferi ir direto. Professora Ana, só me relembra qual que é a diferença do objeto interno para o monólogo interno, que deu um tilt aqui, esqueci. Sim. Os objetos internos são tudo o que a gente precisa de uma imagem. Então, pessoas, lugares, eventos e coisas. Então, se eu falar para você assim, sei lá, hoje quando eu acordei, vou contar minha manhã aqui. Hoje eu acordei, eu fui fazer yoga, eu fui de bicicleta até yoga, não, fui de carro, porque estava chovendo, fui de carro até yoga. E aí, quando eu saí da yoga, já tinha parado de chover, eu fui na casa da minha avó, que eu tinha combinado com ela que eu ia pegar uma coisa lá com ela, e eu almocei lá com ela. Yoga, carro,
avó, coisa que eu tinha que pegar. Tudo isso eu tenho imagem. Eu sei quem é a minha avó, eu sei o que é fazer yoga, eu sei aonde eu faço yoga, eu sei o que é o carro, eu tenho imagem, entende? Tudo isso são objetos internos. Agora, hoje eu acordei meio cansada, mas eu mesmo assim levantei, lavei o rosto e peguei o carro e fui para yoga. Acordei meio cansada, acordei sim, é um acontecimento, né? Cansada não é um objeto interno. Mas o meu monólogo, se eu fosse falar isso como uma personagem, eu não acordei cansada, eu poderia estar falando, hoje eu acordei sem esperança e eu fui para minha yoga. Eu não fui para minha yoga, eu fui para o trabalho. Yoga, o trabalho é o objeto interno para yoga. Enfim, não sei se estou confundindo mais, acho que eu tinha que ter pegado um texto mesmo da fala para dar esse exemplo, né? Aqui. Eu imaginei que eu pudesse te encontrar aqui. Primeira fala do texto. Então, eu imaginei que eu pudesse te encontrar aqui. O monólogo interno é tipo assim... É o pensamento todo. É o pensamento em relação à substituição, né? Em relação à substituição e aquela circunstância, aquela situação. Então, o monólogo interno, ele engloba expectativa. Então, por exemplo, a Summer, ela chega... Mesmo se a gente não tem fala, a gente tem um monólogo interno. A Summer, ela chega ali, ela tá um tempo ali antes de começar a falar, observando o Tom. Ela tá com um monólogo interno, ela tem que saber o que ela tá esperando. Ela tá ali tomando coragem para falar com ele, por exemplo. O que ela tá esperando que ele diga? Isso é monólogo interno. O que ela tá... Qual o medo dela? Isso é monólogo interno. Ela tá planejando na cabeça dela qual é a fala que ela vai dar? Como personagem, tá? Não como atriz. Será que eu pergunto para ele se ele tá bem? Será que eu elogio a roupa dele? Será que eu falo que o dia tá bonito? Isso é monólogo interno. Ponto de vista. Ele tá me parecendo meio triste hoje. Isso é monólogo interno, entende? Sim. Monólogo interno é o que a gente está sempre ali processando em cena, para não ficar um ator pensando a próxima fala. Para a gente ter comportamento. Eu lembrei, você falando, eu lembrei. Tá bom, beleza. Amo essa técnica, eu também, Eduardo. Mais alguma dúvida, gente? A gente está aqui há quase 1h30 já, senão... Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Então tá bom, é isso. Eu queria só dizer que eu tenho, caso alguém tenha interesse em estudar comigo, eu tenho 2 turmas regulares online. Agora a gente está no fim do mês, a gente está com as inscrições abertas para o próximo mês, né? Tenho turma terça à noite, às 6 da tarde para a noite, né? E quintas de manhã. Então, terças às 6, quintas às 9h30. E dias 12 e 13, para quem é do Rio de Janeiro, eu vou dar um workshop presencial, que eu ainda tenho vaga. Se alguém quiser me mandar uma mensagem, eu estou no Instagram, @_AnaCord, Corde de Cordeiro. Então, @_AnaCord, tudo junto, CORD. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Monólogo interno, sempre entendi que é a busca de sentimentos passados. Não, Luciana. Monólogo interno é o que a gente falou agora. São os pensamentos que o personagem está ali tendo enquanto ele está na cena. É aquele negócio de te pedir uma vez no privado no seu Instagram. Dalila, não lembro, mas eu vou procurar de novo, desculpa. Alegria, tristeza, enfim, vários sentimentos. Sim. Monólogo interno não é sobre os pensamentos, mas sobre os sentimentos. A gente não está buscando, na vida, eu não estou pensando, agora eu estou aqui triste. Não, na vida eu estou aqui fazendo vocês gostarem da minha aula, enfim, qualquer coisa. Mas eu estou sempre fazendo uma ação na vida, eu estou dando aula. Eu não estou pensando na minha felicidade. Faz sentido? Obrigada, Stephanie. Eu também amei. Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Semana que vem a aula é a Bruna. Oi. Boa noite. Boa noite.
Ana, só para esclarecer um pouquinho, né, a frase que eu coloquei, as frases, então, no monólogo interno, que eu aprendi, inclusive, né, pode até ter entendido errado, mas que funcionou e cresceu muito o meu trabalho como atriz, em questão, assim, o monólogo interno. Então, quando eu ouvi pela primeira vez, pela Marina, eu comecei a estudar, né, ao autoestudo, né, então, assim, o que eu entendi, que o monólogo interno, por exemplo, uma cena fortíssima, uma cena que eu preciso chorar, que eu preciso passar aquela dor. Então, assim, qual é o momento meu passado? Momento anterior. Isso, qual é o meu momento anterior é outra coisa, diferente de monólogo interno. Ah, tá. Eu sempre coloquei como isso o monólogo. Momento anterior é o nosso gatilho para entrar em cena. É a situação que a gente vai se colocar antes de entrar em cena para entrar preenchido, para você não ser um ator entrando em cena. Entendi. E assim, aí depois que deu esse clique aí, né, que eu descobri e tal, né, devido ao estudo, então assim, então essa emoção ela vem muito forte mesmo, né? Então realmente é a técnica, sim, né? sim. Então a técnica ela é super importante. Não, o momento anterior é incrível. O momento anterior é incrível. Ah, então tá. Então esse momento especial aí que assim, eu não conheço todas as técnicas, como eu disse, né, eu faço um autoestudo, mas eu vou me aprofundar em todos, dentro do possível. Você tem o livro? Não, ainda não. Não, ainda não. Mas eu vou me aprofundar e até, assim, ir mais a fundo um pouquinho desse monólogo interno, então, que eu confundia o termo. Né? Então, para mim, isso era um monólogo interno. O momento anterior é só antes de entrar em cena. O monólogo interno é sempre que a gente está ali vivendo aquilo que o personagem está vivendo. Não, então, mas assim, por exemplo, esse monólogo anterior é isso de buscar essa dor, é o momento anterior. Momento anterior. Que quando a cena toda, ela faz parte, a cena toda, é do início até o final, do personagem, o objetivo de cena, o objetivo geral do roteiro e tudo, né? Então, isso daí já entra como monólogo interno também, porque você tem que estar todo momento... Sempre que você está em cena, você tem monólogo interno. Sim. O momento anterior é antes de entrar em cena. Ah, então tá. Então, esse momento interno, ele já faz parte desse anterior, é interligado, dentro da cena. Momento anterior, monólogo interno. Duas coisas diferentes. Tá? Tá. O momento anterior é essa busca de sentimento que vai me fazer chorar, que aquilo vai ser verdadeiro. O momento anterior é o que vai te colocar na necessidade do personagem. A gente nunca pode estar pensando, eu preciso chorar, senão você vai estar buscando emoção. Você tem que estar buscando se colocar na situação. Não, certo. Essa busca de emoção é onde você vai entrar, né? Lógico. Por exemplo, essa busca de emoção, né, que ela vem à tona, aí dentro do contexto e da cena, de tudo, né? Aí... Só para a gente não ficar... enfim, vou te mandar... Me manda um inbox no Instagram, que eu te mando os dois links dos vídeos explicando o que é o momento anterior e o que é o monólogo interno, tá bom? Tá ótimo, Ana. Gratidão. Então tá bom. Obrigada. Valeu. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. Beijo. Boa noite. Obrigada. Beijo. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Marina Rigueira. Por gentileza. Beijo. Tchau.